Questões de redação oficial. Espera. Estudos para concursos, questões de redação. Questões de redação oficial, tópicos mesclados. São umas 10 questões, né? Saca só? Com relação às noções de recebimento e transmissão de informações, na alternativa é incorreta. Uma coisa errada. Sobre recebimento e transmissão de informações. Ou seja, essa questão é uma misturada entre redação oficial e arquivamento, sabe? Arquivologia de tramitação e coisas, tá? Daí, na transmissão de informação, como num ofício, por exemplo, que é um treco da redação, deve-se tentar transmitir o máximo de informação com o mínimo de palavras. Basicamente está falando que todas as informações, transmissão de informações, tem que ser concisas. Isso está certo, né? Se lembra que está procurando a errada. Para que haja clareza na comunicação oficial, deve-se utilizar o padrão culto de linguagem. Padrão culto. Deve-se utilizar a norma culta da língua. E isso aqui, esse treco de padrão culto, tá estranho. E não vocábulos de circulação restrita como a gíria. Esse aqui eu acho que tá errado. Mas vamos ver os próximos. Para facilitar a transmissão de informação e forma dos atos normativos, obedece a certa tradição. Para facilitar a transmissão de informação e transmissão de informações, forma dos atos normativos obedece a certa tradição, que é o formalismo e também... Certo. O ato normativo de qualquer natureza, uma lei, por exemplo, deve ser redigida em linguagem técnica, de forma que seja dificultada a sua compreensão pelos cidadãos. Se isso aqui está errado, né? Que bom que esse aqui tem um bem óbvio pra gente falar que está bem errado, né? Não pode dificultar a compreensão dos cidadãos. Próxima questão. Uma de redação é verdadeira e falsa. A redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações conforme o manual de redação da Presidência da República, com base nos aspectos gerais da redação oficial, marque verdadeiro e falso. Tá. A redação oficial deve se caracterizar pela impessoalidade, certo? Uso de padrão culto da língua. Essa coisa de padrão culto tá me irritando, mas no outro estava certo, então esse aqui eu acho que tá certo. Clareza, concisão, formalidade, uniformidade. Tudo certo. Repeteco muito. A redação dos atos normativos, bem como da sua inteligibilidade, são requisitos do próprio Estado de Direito e admitem um texto com linguagem que não seja entendida pelos cidadãos. Errado. Tem que ser entendido pelos cidadãos. As comunicações oficiais não são necessariamente uniformes, pois há diversos comunicadores e um único receptor dessas comunicações, o próprio serviço público. Volta aqui, comunicador e receptor. O comunicador é o serviço público, o receptor é a população. Necessariamente uniformes. Não são necessariamente uniformes, pois há diversos comunicadores. Isso está errado, não há diversos comunicadores. É só o serviço público. Há um único receptor dessas comunicações, o próprio serviço público. Errado. Os receptores podem ser o povo, o serviço público também e o privado. Tá errado. Verdadeiro, falso, falso. A fixação dos fechos para comunicações oficiais vigentes até o momento são reguladas a fixação dos fechos. Coisa de fechos é falar atenciosamente, respeitosamente. As comunicações oficiais vigentes até o momento são reguladas pela portaria número 1, ou seja, uma louca, né? Que provavelmente na redação oficial ela fala, tipo, quando tem mudanças ou coisas. Mudanças na lei, né? Então esse aqui é o do tipo confuso, não dá pra saber se isso aqui deve ser certo. Mas na verdade quando eles falam portarias ou leis, deve estar certo. A identificação das características específicas e uniforme da forma oficial de redigir enseja uma linguagem administrativa que se caracteriza pelo uso de expressões e jargão burocrático na construção de frases. Identificação de características específicas da forma oficial de redigir, ou seja, de escrever, enseja uma linguagem administrativa. Identificação das características específicas é escrever de linguagem administrativa, que se caracteriza pelo uso de expressões de jargão burocrático na construção de frases. Isso está muito estranho, errado. Verdadeiro, falso, falso, confuso, falso. A redação oficial impõe certos parâmetros ao uso que se faz da língua, certo? De maneira diversa daquela da literatura, certo? No texto jornalístico, certo? Eu acho que estava até escrito na própria redação que essa coisa de texto jornalístico. Da correspondência particular também. Correta. Por que está escrito correta aqui? Bom, essa aqui é verdadeira. Verdadeiro, 2, Tá, vamos ver aqui as opções. Verdadeiro, falso, falso. Não. Tá. Verdadeiro, falso, falso. Falso, verdadeiro. Esse aqui. Acertamos. Próxima questão. Como sabemos que a correspondência oficial possui regras específicas para o que orientam sua elaboração, posto isso, marca a opção que estaria errada. Vamos ver? A formalidade é necessária e diz respeito à polidez, certo? Civilidade, certo? No próprio enfoque dado ao assunto no qual cuida a comunicação oficial, certo? A redação oficial é caracterizada pela impessoalidade, certo? Uso de padrão culto da língua, certo? Clareza, concisão, formalidade e uniformidade. Tá certo isso aqui. Vossa Excelência é um pronome de tratamento usado para autoridades como... Daí ele fala, governadores de estado, juízes e reitores de universidades. Isso está errado, não é a Vossa Excelência coisa para esses caras não, tá? Vossa Excelência usa-se pro presidente da república. Presidente dos poderes, tá? Quando um documento estiver respondendo à solicitação de um outro documento, deve fazer referência à espécie, ou ao número e à data a qual se refere. Certinho, né? Senão não faz sentido, você não consegue nem entender o que está querendo
E ofícios e memorandos devem conter, dentre outras coisas, tipo e número do expediente, seguido da sigla do órgão que expede. Obviamente, isso aqui é um treco que tu falou agora há pouco, a identificação. Obviamente, só isso aqui tá errado, né? Não tem pegadinha. Tá muito errado isso aqui da Vossa Excelência. Certão? Próxima questão. Uma de escolher correta agora. A redação oficial deve caracterizar-se pela pessoalidade. Ih, errado. É instrumento de comunicação oficial entre os chefes dos poderes, notadamente as mensagens enviadas pelo chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre o fato da administração pública. Ou seja, esse aqui está falando um nome, perguntando sobre o nome dos trequinhos de mensagem entre os chefes. Eu acho que se chama mesmo isso aqui, mensagens. Tá. Expor a plano do governo por ocasião de abertura da sessão legislativa para informar sobre o fato da administração pública. Ou expor o plano de governo por ocasião da abertura da sessão legislativa. Ou submeter ao Congresso Nacional, que é, olha aqui, ó. Se você não está destacando, esse aqui o Executivo está falando com o Poder Legislativo. Nesse aqui ele também está falando com o Poder Legislativo. Por quê? Por causa que ele tem que falar o tipo de orçamento e outras coisas, né? Esse aqui ele está falando com o Congresso Nacional, que é o Poder Legislativo ainda. Em seus casos e apresentar veto também, ou enfim, fazer agradecer comunicações de tudo quanto seja de interesse dos poderes públicos da nação. Tá, parece tudo certo. O memorando é a modalidade de comunicação utilizada pela administração pública para comunicar-se com os particulares, sejam pessoas jurídicas ou naturais. O memorando não é necessariamente usado para isso. Para sua introdução, as palavras em que a... Droga, saber de português? Mas que eu me lembro é paroxítonas. Primeiro, essa coisa é de letras fortes, quer dizer, sílabas fortes para ter acento, né? E a coisa é, oxítona é a última, paroxítona é penúltima, e proparoxítona é a última sílaba forte. É a antepenúltima. Vamos ver? Paroxítona nas suas palavras em que penúltima tá errado isso aqui. É a penúltima. Sílaba é a mais forte e são acentuadas graficamente quando terminarem em is, ou, za, zan, on, zum, zan, zin, zan, ln, r, h. Quer dizer, tem essas regras aqui de terminações também. Mas, bom, ainda bem que tu tem um erro óbvio aqui no antepenúltima, tá? Daí, essa aqui que tá certa, quer dizer, o memorando tá errado, isso aqui tá errado, e isso aqui, a redação deve caracterizar pela pessoalidade, e a pessoalidade tá errada, né? Acabou que é o texto grandão, sendo certa. Próxima questão. Daí tem um texto aqui, mas vamos ver se dá para responder sem o texto. De acordo com as normas de redação, é correto afirmar. Uma coisa que é para afirmar, né? Deixa eu ver. A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, certo? O padrão culto da linguagem, certo? Clareza, concessão, formalidade, uniformidade. Olha a primeira opção. Vamos nessa aqui. Bonitinho. Nem vou ler o resto. Próxima questão. Com relação às noções de recebimento e de transmissão de informações. Olha, de novo. Assinale a alternativa com incorreta. Incorreta é errada, certo? Para facilitar a transmissão de informações, a forma dos atos normativos obedece a uma tradição, certo? Repeteco da outra. Na transmissão de informações num ofício, por exemplo, deve-se tentar transmitir o máximo de informações num mínimo de palavras. De novo, o treco da Constituição, tá certo. Para que haja clareza de comunicação oficial, deve-se utilizar um padrão código de linguagem e não vocábulos de circulação restrita, como as gírias, certo? Vamos ver se esse aqui, olha, tá tudo certo, a mesma coisa daquela outra questão. Vamos ver se vai ser o mesmo erro da questão. A coisa de comunicações. É recomendável na redação de comunicações oficiais o uso de pronome de tratamento Vossa Excelência para o presidente da Câmara Municipal. Vossa Excelência é só para presidentes dos poderes federais. Não usa Vossa Excelência para o presidente da Câmara. Pelo menos eu acredito isso. Mas eu acho que um presidente de um poder faz que poderia, né? Normalmente poderia, pensaria que poderia, mas não. E o último, o ato normativo de qualquer natureza, uma lei, por exemplo, deve ser redigida em linguagem técnica de forma que seja dificultada a sua compreensão pelos cidadãos. Né? Acabou que essa aqui é errada, né? O avião. Olha, foi o mesmo jeito daquela outra questão, né? Não pode ser dificultada a compreensão. Próxima questão. Com relação às normas de redação oficial, a alternativa é incorreta de novo. Do mesmo os caras. Vamos ver... Aqui. Em comunicações oficiais, o fecho deve ser respeitosamente para autoridades superiores. Isso está certo. Próximo. Em comunicações oficiais, deve ser automaticamente para autoridades da mesma hierarquia ou a hierarquia inferior. Isso também está certo. O programa de tratamento Vossa Excelência não é adequado para o presidente do HSBC, que é um branquinho, é um banco isso aqui, tá? E isso está certo, não é certo para usar para esse cara aqui. Pode ser utilizado na introdução de um ofício, por exemplo, na seguinte redação. Tenho prazer imenso, isso está errado, muito errado, porque todo esse treco é pessoal e falar tenho prazer imenso com certeza é pessoal. Né? Mas foi exatamente o mesmo esquema do outro, né? Próxima questão, ainda dos tópicos variados. A respeito da redação das comunicações oficiais, julgue os itens a seguir, né? Julgar as coisas certas. Eu me lembro de uma desse tipo a última vez. Os avisos são expedidos exclusivamente por ministros, avisos por ministros do Estado para autoridades da mesma hierarquia. Isso está errado. Avisos não são exclusivos de ministros. A coisa de ministros é outra coisa, não é os avisos não. Em virtude da economia linguística, ideias secundárias que não tenham relação
economia linguística, concisão. Ideias secundárias que não tenham relação com as fundamentais devem ser abolidas do texto. Certo. A impessoalidade e o uso da padrão culto da língua são premissas que reduzem a duplicidade e a dificuldade da interpretação do texto oficial. Isso está certo. A comunicação interna de um órgão pode ser feita por meio de memorandos. Eu acho que isso pode estar certo. Memorandos podem ser usados mais ou menos como comunicação interna, certo? Entre unidades administrativas também, de um mesmo ou de diferentes níveis hierárquicos. Memorando entre as unidades. Aqui um problema, a frase que compensa. Bom, eu vou assumir que está errado. 2 certas. Acabou que estava todas certas, meu maluco. Próxima questão. Na verdade, era para eu encontrar a coisa certa, né? Ué. E certas iguais? Todas certas. Não acredito que tá todas certas, né? Próxima questão é uma de julgar verdadeiro e falso. Primeiro, dessa vez eu vou julgar de outro jeito. Vou verificar as que tem mais coisinhas. Eu vou chutar aqui. Essa aqui que tem 2. Essa aqui tem 3. E essa aqui que tem 3. Ok, vou julgar essas 3 aqui primeiro. Verificar se estão erradas. As comunicações oficiais devem ser sempre formais. As comunicações devem ser sempre formais, isto é, obedecem certas regras de forma, além das exigências de pessoalidade e uso de padrão da língua, e é imperativo ainda certa formalidade de tratamento que diz respeito à polidez e civilidade no próprio enfoque do dado ao assunto da qual cuida a comunicação. Isso está verdadeiro. Isso parece verdadeiro para mim. Devem ser sempre formais, certo? Isto é, obedecer certas regras de forma, certo? Caraca, olha, quebrou tudo. Mas também, se fosse selecionar a ordem secreta, ia demorar um tempo para responder essa questão, né? Vamos chutar que essa aqui mesmo, verdadeira. Aí, Ramon, qual será o erro dessa aqui? Além das exigências de pessoalidade e uso de padrão de língua. Olha aqui a pessoalidade aqui que eu nem percebi. É muito saco quando você lê a coisa e não percebe as coisas. Por não prestar atenção, né? Vamos pro próximo. Com relação ao oficial, análise e as alternativas que seguem a edificação correta. A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso de padrão culto da língua, linguagem, clareza, concisão, formalidades e uniformidade. Fundamentalmente, esses atributos decorrem da Constituição, uma vez que a legalidade e a impessoalidade são princípios fundamentais. A pessoalidade e legalidade está certo. De toda a administração pública, esta deve ser também nortear a elaboração de atos de comunicações oficiais. Isso aqui está completamente certo. Deixa eu ver se dessa vez eu não prestei atenção e tem alguma coisa. Primeiro fala as características, está certo, as características estão aqui. Depois ele fala, fundamentalmente estão atributos de qual é a Constituição, certo? Que são as coisas de legalidade e pessoalidade, certo? Que estão na Constituição da Administração Pública no artigo 37, está certo. Então está tudo certo. Ué, o que está errado nessa aqui? Caraca, não tem nada errado nessa aqui. Provavelmente, se eles querem colocar algum erro nessa coisa aqui, provavelmente eles estão falando legalidade. Legalidade não é tipo norteia a elaboração dos atos normativos, né? É tipo uma ordem padronismo, formalismo, né? Mas é claro. Vamos ler essa outra que tá falando que tá certa, né? As comunicações oficiais são necessariamente uniformes, coisa sempre um único comunicador. No serviço público, certo. E o receptor dessas comunicações é o próprio serviço público também, ou no caso de expedientes que são dirigidos a órgão a outro, ou ao conjunto de cidadãos e instituições tratadas de forma homogênea. Isso aqui tá certinho, completamente certo. Se não sei, essa aqui também parece certa. Por que será que tá errada? Eu vou pensar um pouquinho. Voltando, próxima questão. Baseado nas regras prescritas no Manual de Redação do Presidente da República, sinalize as afirmativas. No fecho de uma comunicação oficial, o advérbio respeitosamente é usado quando o destinatário ocupa a carga hierárquica igual ou superior. E isso está errado. Respeitosamente é para superior. A exposição de motivos, bem como a exposição de motivos, é um dos tipos de comunicados que estão escritos na redação oficial. Acho que a exposição de motivos era coisa de ministros tentando falar alguma coisa para o presidente, né? Bem como o memorando e o ofício são comunicações oficiais eminente de uso externo. Uso externo? Errado. Também uso externo isso aqui. Interno, quer dizer. Utiliza-se linguagem pautada na impessoalidade, certo? Padrão com linguagem, certa clareza, questão, formalidade e uniformidade. Isso aqui é bastante, aparece toda hora e está sempre certo. Deixa eu colocar aqui 3. Isso aqui não. 3 sobre 1. Só que esse aqui tá errado, né? Então sobrou só o 3 e 4. Bom, o escritor termo doutor deve existir a pessoa que tem um grau de razão de conclusão de doutorado. Está certo. Quarto. Doutor só se usa para doutores mesmo. Doutor que tiveram bacharelado e doutorado. Fizeram doutorado, sabe? De acordo com os padrões estabelecidos pelo Manual de Redação do Presidente da República, analise as seguintes. No padrão ofício, sempre que o destinatário ocupar um cargo superior do órgão, o fecho
do órgão, o fecho do expediente deve conter a saudação como seguinte: reitero a vossa senhoria meus protestos e elevada, isso está muito errado. A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso do padrão culto da linguagem, clareza, concisão, certo, formalidade e uniformidade. Além disso, incorporam-se os jargões políticos, errado. 1 e 2 errado. Todos itens certos, todos errado e errado. Caraca, só eliminando dois você já acerta porque só sobrou uma, meu. Os pronomes de tratamento estão vinculados à necessária formalidade dos documentos oficiais, certo? E são estabelecidos conforme o posto ocupado pela autoridade, isso, certo também. Quarto. Acertamos. Próxima questão. Uma de verdadeiro e falso, droga. É muito... Demora demais para fazer essa questão de verdadeiro e falso, né? A intenção oficial, diferentemente da estilística, deve caracterizar-se pela impessoalidade, pelo uso padrão de linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade, já que a mensagem por ela veiculada deve ser compreendida pelos cidadãos, o que nem sempre ocorre com a estilística, que permite o uso de uma linguagem pessoal, coloquial. Quê? Estilística? Do que tá falando agora? Uso de linguagem pessoal, coloquial, dentre outras modalidades e até a veiculação de uma mensagem de forma hermética. Confuso? Mas eu vou assumir que isso aqui tá certo. A edição de jeito literário, por exemplo, de uma notícia jornalística ou de uma correspondência particular pode ser dar à margem da duplicidade de leitura, o que é inteiramente inconcebível num texto oficial cuja finalidade básica é comunicar com clareza e impessoalidade razão de seguir certos parâmetros referentes à utilização da língua. Não entendi o que eu li. Vamos dizer que tá certo, só para não reler. O terceiro, vou primeiro colocar aqui, verdadeiro. Deu 3 verdadeiros, vamos ver a última se tá falso. O telegrama, por ser muito dispendioso aos cofres públicos, antes bastante usado em situações de emergência, foi substituído pelo fax ou pelo correio eletrônico em qualquer situações. Vou dizer que tá verdadeiro isso aqui, certo? Caraca, tá errado, interessante. Eu queria me lembrar o que é usado... No que é usado o telegrama agora? Próxima questão. Questão, analise e encontre as certas. Tá. De acordo com o manual de redação, a segunda... 3 são os fechos indicados para todas as modalidades de comunicação oficial, atenciosamente, respeitosamente e cordialmente. Cordialmente não se usa mais, tá errado. A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso de padrão culto, ter linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade, certo? 2 e certo. Espera, esse aqui tá errado, então tira. Como os pronomes de tratamento, a concordância de gênero deve ser sempre no masculino. Errado, concorda no masculino e feminino. Acabou só dando uma, certo? Né? Próxima questão. Olha, acabou. Deixa eu só ver uma coisinha, as questões de tópicos mesclados para terminar o vídeo. 1, 2, 3, certo. Tchauzinho.